Você já deve ter ouvido falar na internet que tempo é dinheiro. Hoje eu vou mostrar para você que, na verdade, tempo bem investido quer dizer mais dinheiro para você. Se você quer fazer seu dinheiro trabalhar para você, que é, na verdade, o objetivo de todo mundo que quer atingir a liberdade financeira, você precisa entender primeiramente a matemática do dinheiro, que é justamente o tema do vídeo de hoje. Vou te ensinar o mais importante sobre os investimentos, que são os juros compostos. O melhor estudo é que você não precisa ser um expert em matemática ou em exatos. Vou te mostrar nesse vídeo o quão simples é você entender todos esses conceitos. Antes de você sacar sobre investimentos, a maior rentabilidade, qual ativo escolher, você precisa aprender o conceito da matemática financeira. E como eu já disse, não é sobre você ser um gênio da matemática, e sim você entender como que funciona o crescimento do dinheiro e o que pode acontecer na sua vida financeira caso você tenha algum vacilo. E tudo isso engloba dois conceitos: os juros simples e os juros compostos. Então vamos lá. Imagina que você empresta R$1.000 para alguém, com 10% de juros por ano, no modelo de juros simples. A cada ano, você ganha 10% sobre os mesmos R$1.000. Então, no primeiro ano, 1.000 mais R$100 de juros. No segundo ano, mais 100. No terceiro ano, mais 100. Resultado, depois de 3 anos, você tem R$1.300. Ah, Gui, mas como é que você chegou nessa conta? Calma aí que eu vou te explicar. Nós usamos a seguinte fórmula: J é igual a P vezes I vezes T. O J são os juros, o P, o principal, que é o seu valor aportado, o primeiro valor que você aportou, I é a taxa de juros e T, o tempo que você vai deixar investido. Esse modelo que eu acabei de passar para vocês de juros simples, a gente não vê tanto no mercado financeiro. Nós vamos ver mais do que eu vou comentar com vocês agora. Mas não podia deixar de falar sobre juros simples, porque talvez você vai encontrar isso em algum lugar, ou até mesmo se você quiser emprestar dinheiro para alguém a juros simples, que é o juros menor, também fica a seu critério. Mas agora vamos falar dos juros compostos, que é o que realmente faz diferença no nosso bolso. A diferença de um para o outro é que nos juros simples, se você percebeu, eles só ensinam sobre o primeiro capital que você tinha. Então era sempre 10% de R$1.000, então todo mês somava 100. Nos juros compostos já é diferente. A cada mês, os juros vão incidir sobre o novo capital. Ou seja, se no primeiro mês você emprestou 1.000, no segundo você vai ter 1.100, que seriam os 10% dos 1.000. Só que no próximo mês não vai ser mais 10% de 1.000, vai ser 10% de 1.100. Ou seja, usando o mesmo exemplo dos R$1.000 a 10% ao ano, no primeiro ano você teria 1.000 mais 10%, ou seja, R$1.100. No segundo ano você teria 1.100 mais os 10%, só que em relação aos 1.100, então 1.210. No terceiro ano você teria 1.210 mais os 10%, que daria 1.331. E como não deixo vocês na mão, assim como nos juros simples, vou comentar sobre a fórmula que a gente utiliza para achar os juros compostos, que é basicamente M é igual a P vezes, entre parênteses, 1 mais I elevado a T, que M é nosso montante final, ou seja, o que nós queremos achar, o P é o principal, ou seja, o valor principal que você aportou, o primeiro aporte, o I, a nossa taxa de juros que vamos utilizar durante o tempo, e o T seria basicamente o tempo que nós vamos deixar investido. E um grande alerta para você: quando você for calcular o seu montante dos juros compostos, você sempre tem que usar a taxa de juros relativa ao tempo. Ou seja, se você vai usar uma taxa de 10% ao ano, o seu tempo tem que estar em anos. Não adianta você pegar 14% ao ano, por exemplo, e colocar um tempo de meses. Entendeu? Então, ou seja, se você for usar taxa de juros em meses, tempo em meses. Taxa de juros em anos, tempo em anos. E é por causa disso, dos juros compostos, que você vê muitos influenciadores de finanças, pessoas que falam sobre educação financeira, que o tempo é o fator mais importante, porque ele é exponencial na nossa formulazinha dos juros compostos. E para ficar mais didático o vídeo, eu trouxe um exemplo para vocês. Mas eu fiz isso tudo numa planilha do Excel, então eu montei tudo bonitinho aqui para vocês. Caso vocês queiram ter acesso a essa planilha, deixem nos comentários para eu saber. Se tiver bastante comentário, eu já vou deixar aí algum link, alguma coisa para redirecionar vocês para essa planilha aqui, que tá bem legal até. Vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá, como é que funciona aqui a nossa planilhinha do Excel. Nós temos aqui a média da taxa Selic. O que seria a média da taxa Selic, Gui? Por que você escolheu, na verdade, essa taxa? Vamos pensar no investimento mais seguro que eu falo para vocês, seria o Tesouro Selic. Então eu decidi pegar esse investimento mais simples a gente entender e que fosse realmente um investimento seguro, que você não fosse ter uma desvalorização com o tempo. Então, peguei aqui a média da taxa Selic dos últimos anos, que é 14%, isso aí você acha na internet. Peguei a média da inflação, que seria 5%. Por que você pegou a média da inflação, Gui? Para a gente obter o retorno real. O que seria o retorno real? Quando você vai investir em alguma coisa,
você sempre tem que considerar a inflação, porque o seu dinheiro sempre está sendo corrido pela inflação. Então, aqui, olha, eu coloquei na nossa linha C3, que seria C1 menos C2. Então, se, por exemplo, você quiser essa planilhazinha aqui, você chegar e falar assim, olha, Gui, agora a média de inflação para mim, ou até a inflação desse ano está em 4%. Você vai dar Enter e automaticamente vai mudar, porque eu já fiz tudinho para vocês aqui. Mas vamos voltar com o nosso 5%. Tanto da média taxa Selic, se eu quiser alterar aqui a nossa taxa Selic de 14% para 10%, também vai mudar tudo aqui, porque está tudo já maceteado para vocês utilizarem. Então, o que nós temos aqui na nossa fileira E? Seria as taxas mensais. Então, se vocês derem uma observada aqui em cima, tem a formulazinha que eu utilizei, que seria 1 mais C1 elevado a 1 sobre 12. Por que 1 sobre 12? Porque a gente precisa dividir pelo total de meses, né? Então, um ano tem 12 meses, só pegar 1 dividido por 12. Se vocês quiserem também que eu mande para vocês essa tabela de transformação, ou seja, que eu mostre para vocês o quanto você tem que dividir, o quanto tem que levar, na verdade, ali, para transformar de taxa anual para taxa mensal para taxa diária, só deixar nos comentários também, eu devo jogar por lá para vocês essa tabelinha para facilitar realmente o dia a dia. Mas voltando para cá, se vocês perceberem aqui, o nosso E1 é a nossa média da Selic só que mensal, o E2 é a média da inflação só que mensal, e o E3 seria basicamente o nosso retorno real mensal, que é E1 menos o E2. Então vamos para o que interessa. Qual o objetivo dessa planilha? É você não obter erros financeiros que vão te prejudicar com o tempo. Desse erro financeiro aqui que eu quero mostrar para vocês, seria a questão de celular. Se eu fosse comprar um celular agora, o que seria mais vantajoso para mim? Eu pagar à vista ou eu parcelar e investir o dinheiro? É isso que nós vamos ver aqui agora. Aí você pode usar essa planilha para mudar aqui. Você pode colocar que seria talvez uma casa que você queira comprar. Será que vale mais a pena eu investir meu capital todo e financiar a casa? Ou será que vale mais a pena eu pagar juntar mais dinheiro e pagar a casa à vista? Essa planilha aqui vai ser uma mão na roda para vocês, porque é só você entrar e jogar as informações que você precisa. Mas vamos ver aqui primeiramente, um celular. Vamos pensar que eu quero comprar um telefone agora e aí eu vejo que na loja ele tá... Vamos pegar um celular de última geração. Vamos supor que eu vou comprar um iPhone 16. Vamos supor que o iPhone 16 esteja 5.100. E aí, se eu fosse comprar ele parcelado, ele já estaria, sei lá, uns R$ 500 a mais, talvez. 5.600. Joguei aqui esses valores. O que nós podemos ver aqui? Eu botei no Tesouro Selic anual aqui. Qual que é a fórmula? É basicamente a nossa formulazinha de juros compostos, você perceber, olha. O C4, que é o nosso aqui, ó, celular à vista, é o valor que eu tenho para aportar, o valor que eu tenho para investir. Eu coloco 5.100, certo? Vamos supor que aqui seria um Tesouro Selic anual, tá? Estou investindo no Tesouro Selic por um ano. Eu peguei os 5.100 vezes 1 mais o C3. O que seria o C3, Gui? Nosso retorno real. Seria o que a gente iria ganhar de porcentagem naquele ano. Elevado a 1. Por que 1? Porque seria um ano, tá? Eu estou pensando que esse celular eu ia parcelar durante um ano. Então eu ia pensar o seguinte, pô, seria melhor pegar meu cartão, pagar parcelado e deixar investindo por um ano, que seria esse nosso exemplo aqui do Tesouro Selic anual, que daria quanto? Quanto que eu teria ganho com um ano deixando investir no Tesouro Selic? Seria um total de R$ 5.559. Então, eu ganharia isso aí. Só que aí, se a gente pensar bem, tá, seria que 5.559. Mas aí, parcelado, ele foi para 5.600. Ou seja, se eu pagasse parcelado e investisse o dinheiro, eu não obteria um retorno maior do que o valor que eu paguei pelo celular. Então, seria mais vantajoso eu pegar os 5.100 que eu tenho aqui no meu bolso agora e pagar ele à vista. Seria uma escolha um tanto quanto mais consciente. E mais, eu fui olhar aqui na loja onde eu quero comprar e eles só parcelam até 10 vezes, até 5 vezes, 6 vezes. Aí tem essa segunda parte aqui para vocês, que eu utilizei, se você perceber, usei o C4 de novo, que seria o valor que eu tenho para aportar, só que a diferença é que eu usei o E3, que seria o nosso retorno real aqui, ó, tá vendo? Eu usei o E3 para poder calcular. E aí eu levei aqui a 10. Por que eu levei a 10, Gui? Porque seria como se eu estivesse parcelando 10 vezes. Então, se você, por acaso, você quiser ver se o seu celular seria mais a pena
você valeria mais a pena você investir no Tesouro Selic no rendimento de 6 meses, é só você mudar aqui, ó, elevado a 6. Viu? Ele já muda. Aí você sempre pode fazer essas mudanças aqui pelo computador, tá? Porque eu vou deixar, caso vocês queiram realmente disponibilizar esse Excel para vocês, e aí vocês podem fazer as alterações que vocês quiserem. Entender a matemática financeira é o primeiro passo para você ter uma boa vida financeira. Não deixe o medo da matemática te afastar dos seus sonhos, porque a pauta principal desse vídeo, que eu comentei várias vezes no decorrer dele para vocês, é que o tempo é o fator exponencial, é o que importa para você. Se você não começou, você precisa começar agora. E já faço um convite para você. Semana que vem, vou postar mais um vídeo do nosso desafio 10%. Desafio este onde eu invisto 10% do salário mínimo todos os meses para mostrar para vocês que tem como montar uma boa carteira, uma carteira diversificada e que tem como investir com pouco dinheiro. Se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e já manda esse vídeo para alguém que está precisando saber um pouco mais sobre matemática financeira e que está perdendo tempo, que não começou a investir ainda. E como sempre, muito obrigado por todo o tempo de vocês, pela atenção e até o próximo vídeo.